Através da reencarnação, ele pode vir na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Se por acaso ele reencarna numa polaridade seguidamente, ele adquire a psicologia correspondente à sua anatomia. Se de golpe ele reencarna na outra polaridade, ele pode ter a organização de natureza masculina, mas a psicologia feminina, ou vice-versa. No caso em pauta, tenho a impressão de que esta primeira experiência masculina do jovem fazia que ele mantivesse a sua psicologia feminina como decorrência de experiências transatas. Quando nos referimos à opção, é o comportamento sexual. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. Agora, a opção da conduta sexual, o conúbio com alguém do seu mesmo sexo, isto é uma opção. Mas não consideramos que se trate de uma patologia, nem também que signifique um distúrbio de comportamento ou uma conduta de natureza reprochável. Quando nós malbaratamos os recursos genésicos aplicados indevidamente na corrupção dos costumes, é claro que adquirimos uma dívida perante a consciência cósmica e a própria consciência. Então podemos reencarnar, trazendo a velha matriz dos vícios em um corpo diferente, o que propele o espírito a assumir aquela característica psicológica. Consideramos isto perfeitamente normal. O que nós consideramos que deve viger no comportamento é uma conduta ética, evitando-se a promiscuidade, a prostituição, porque seja ela homo, hétero, bi ou assexuada, é o que importa na conduta do espírito, para evitar compromissos mais graves que levem o espírito à necessidade de reparar de maneira compulsória através das expiações. Desde que não agrida a sociedade, numa espécie de exibicionismo que procure manifestar um estado patológico de natureza emocional para impor a sua manifestação pessoal, a adoção de filhos é perfeitamente válida. A mim me surpreende, por exemplo, uma questão psicológica. Como será a imagem do pai, a imagem da mãe para essa criança? Quando ele atingir a adolescência, quando chegar à idade madura, que comportamento irá utilizar em face da conduta que ele vem mantendo no lar? Mas isto é uma coisa que compete à psicologia do comportamento através dos tempos, quando se verificarão os resultados deste momento de transição. Naturalmente, essa violência é na parte física. O que importa essencialmente é o psiquismo. E isso, por certo, irá trazer consequências em futuras reencarnações, porque é uma demonstração de detestar o seu corpo e de criar a imagem de um corpo que é a reminiscência daquilo que já vivenciou e através de cuja experiência fracassou na conduta moral. No entanto, essas transformações também entre os heterossexuais, quando a mulher procura o embelezamento com finalidade erótica para poder ser objeto sexual, é uma violência ao seu organismo. Também o homem, quando usa anabolizantes para poder ter um corpo sarado ou um corpo dentro dos padrões modernos, está violentando a sua organização fisiológica. Não é, portanto, um caráter discriminatório porque o homossexual toma determinadas atitudes que deveria experimentar a necessidade de uma recuperação. É o indivíduo em si, o espírito. Sempre que ele opta por determinado comportamento, ele semeia. A colheita dos resultados ele terá que reunir em experiências futuras. Considerar que é um direito de individualidade. Os direitos da individualidade são inalienáveis. Nós não temos a prole que desejamos, que queremos, mas aquela de que temos necessidade para o processo de evolução. Se algum pai, alguma genitora considera isso um castigo divino,
há de ter em mente que não lhe chega às mãos o fruto de uma sementeira que não haja realizado. Então, amar é a solução. Amar sempre, seja qual for a condição do filho, drogado, sexualmente transtornado, com problemas de comportamento, amá-lo, porque a função do pai é educar sempre, a da mãe igualmente. E o amor é o melhor mecanismo, a ferramenta mais hábil para poder criar hábitos saudáveis e proporcionar ao indivíduo a plenitude, a felicidade. Falar de que a vida tem uma finalidade além dos prazeres sexuais. O espírito se reencarna na Terra para poder fruir, senão para construir o bem. Orientar no sentido positivo da vida, que sublimar é muito melhor do que entregar-se a qualquer manifestação que resulte em conflitos, transtornos. E ante a opção, quando chega o momento da razão, aceitar e amar, porque cada qual segue o seu próprio rumo. Nós tomamos uma decisão, arcamos com as consequências que decorrem da nossa atitude. Se o indivíduo opta por qualquer comportamento artístico, cultural, conduta moral, naturalmente tem um preço. E esse preço deve ser pago, no bom sentido da palavra, através da aceitação de si mesmo, da autoestima, não valorizando demasiadamente a opinião dos outros, porque muitas pessoas são agressivas porque têm conflitos semelhantes e muitas vezes não assumem aquilo, como dizem em linguagem vulgar, estão na gaveta, estão enrustidos e refletem nos outros a sua ira porque gostariam também de ter a mesma coragem de assumir a sua manifestação homo ou heterossexual, seja qual for, e no entanto, ao hostilizar, está projetando a imagem negativa para libertar-se do conflito. Necessariamente, porque o assumir seria ter a conduta sexual, a opção do sentimento, a afeição por alguém do mesmo sexo é muito digna, é ética. No entanto, a opção para o comportamento na área sexual é do indivíduo. E não podemos dizer a outrem o que deve saber. Que o indivíduo reflita e procure assumir a responsabilidade dos seus atos, claro, colhendo os resultados da sua opção. Sem a menor sombra de dúvida, não se trata de uma doença, não se trata de uma desmoralização nem de um crime. Nós temos os filhos, como disse durante a entrevista, de que necessitamos para evoluir e não aqueles que gostaríamos de apenas ter. Uma questão tradicional de natureza bíblica, como nós encontramos no Gênesis, e Deus os fez homem e mulher. Com a finalidade da procriação, elaborou-se um código de conduta moral. Mas se nós olharmos na história da cultura e da civilização desde priscas eras, o fenômeno da homossexualidade sempre esteve presente no contexto histórico. Entre os gregos, exerceu um papel preponderante, como também entre os romanos. No entanto, através da castração dos dogmas das igrejas tradicionais, particularmente na Idade Média, é que se tornou um verdadeiro tabu e foi elaborado um conceito muito grave de pecado em relação a essa conduta sexual como a outras. Este código foi elaborado por indivíduos muito conflitivos, porque mantinham uma castidade fisiológica e uma vida mental de aberrações, estabelecendo o que era o certo e o que era errado, sem levar em conta a natureza do indivíduo e a sua psicologia. Como deveremos sugerir? O indivíduo que tem um conflito sexual que se suicide ou que ele encontre um caminho de equilíbrio, exercendo a sua homossexualidade. Então teríamos que perguntar, entre o aborto e evitar a concepção, qual seria a medida profilática? Então, é natural que esse preconceito seja diluído como outros tantos
que fazem parte das velhas perseguições da Inquisição e da ignorância medieval. Conduta inicial do indivíduo quando se utiliza das funções genésicas exclusivamente para o prazer. E saturando-se do prazer, passa a atitudes de natureza agressiva ao próprio organismo, ao masoquismo, ao sadismo, ao sadomasoquismo. Parece-me uma atitude de justiça. Se dois indivíduos, pouco importa o sexo em que se apresentem, associam-se em quaisquer tipo de empresas, os resultados devem ser idênticos. Se o indivíduo tem um relacionamento homossexual, procura dar um apoio psicológico, procura contribuir para a vivência deste novo clã, é natural que possa ter o seu relacionamento legalizado, do ponto de vista moral, e que os direitos de herança sejam transferidos para aquele que é o seu colaborador, masculino ou feminino. Isto, para mim, significa um avanço da observação da cultura e um desenvolvimento também da civilização. Porque não é o fato de a sociedade reconhecer ou não esse direito. Existe essa manifestação hoje massiva e ignorá-la é um absurdo, ou marginalizá-la é um crime. Legalizar é sempre uma forma de moralizar, já que a união moral é feita pelo sentimento do amor, por que não legalizar uma coisa que existe, evitando que consequências danosas possam dividir o relacionamento que se pode tornar agressivo, suspeito pela sociedade e até mesmo pernicioso para o meio social. Que o número seja equivalente. É que entre os homens o homossexualismo é mais popular, é mais histórico. No caso do lesbianismo, durante muito tempo, graças à cidade de Lesbos, na Grécia, de onde se deriva o nome para o homossexualismo feminino, sempre foi tido como uma patologia muito grave. E muitas jovens, muitas mulheres que têm as tendências homossexuais ocultam-nas, o que não ocorre muitas vezes com o homossexual masculino. Seria que cada um de nós mantivesse o equilíbrio entre a nossa polaridade psicológica e a nossa organização fisiológica. Desde que estamos reencarnados na masculinidade, cabe-nos o dever e o direito de manter a dignidade masculina. O que não quer dizer que aquele que opta pelo homossexualismo seja indigno. Do ponto de vista espírita, que é uma proposta religiosa, sublimar a função sexual é aquilo que vem indicado pelo nosso processo evolutivo. Também no homossexualismo feminino, se a pessoa puder manter a mesma postura psicológica correspondente à sua fisiológica, isto é o ideal. Porque assim nós estaremos sublimando as forças genésicas, desde que através da união homossexual não há uma procriação. Vamos então fazer um pouco de esforço para poder crescer na direção do infinito, realizando esta experiência de sublimação que também compete aos heterossexuais e aos denominados bissexuais. Nós estaremos indo de encontro favoravelmente às leis que regem o universo e buscando a superação do espírito sobre os impositivos da matéria.